Olá pessoal, hoje a gente vai dar início então às aulas de revisão de Matemática 1. Espero que vocês aproveitem, que sejam úteis esses vídeos para revisão. E hoje a gente começa então falando sobre funções. Então vamos começar aqui vendo a primeira parte sobre esse conteúdo funções. A gente vai separar em 3 partes esse capítulo, né, da matemática, onde nessa primeira parte a gente vai então definir o que é uma função, dar alguns exemplos, vamos ver as formas de se representar uma função, vamos ver o que é uma função definida por partes, o que é simetria, né? Alguns exemplos de funções que são simétricas e alguns exemplos de funções crescentes e decrescentes, certo? Começando então pela definição. O que é uma função? Uma função é uma lei que associa a cada elemento x um número em um determinado conjunto de possibilidades para esse número, exatamente um elemento que a gente vai chamar de f de x, que é o seu correspondente em um outro conjunto que a gente vai chamar de conjunto E, aqui nesse nosso desenho, certo? Onde esse conjunto D, que a gente denomina por domínio, ele associa então cada elemento desse domínio, cada possível número contido nesse conjunto que a gente chama de domínio, a função então vai associar a um outro número que pertence a esse outro conjunto que a gente vai chamar de conjunto imagem, certo? Então a f de x, a minha função, é uma regra que vai associar um número do conjunto domínio a um número do conjunto imagem. Então vamos a alguns exemplos de funções. Primeiro exemplo, a área de um círculo. A área de um círculo pode ser considerada uma função de uma única variável, que nesse caso aí é o raio do círculo, né? Para cada raio do círculo, eu tenho um valor de área associado. Então, é uma regra que associa o raio ao valor da área. Um outro exemplo, a população humana do mundo depende do tempo. Eu posso observar ao longo dos anos, né, qual foi a população em milhões no mundo. Isso vai me gerar uma regra geral aqui, onde eu tenho para cada ano um valor em milhões da população mundial. Isso também pode se tornar uma função da população, né? A função população em relação ao ano. Um outro exemplo mais genérico, o custo de produção de um determinado produto em uma fábrica. Por exemplo, se eu quiser relacionar uma das variáveis como a matéria-prima, por exemplo, o custo da matéria-prima em relação ao custo de produção. Eu vou ter uma função na qual vai me dar a relação do custo da matéria-prima em relação a esse custo de produção. Então, a gente tem alguns exemplos de regras que associam duas variáveis, né? E essas variáveis, elas podem ser, então, independentes ou podem ser dependentes. O que vai acontecer? A gente vai chamar de variável independente aquele valor que a gente arbitra. E a variável dependente, como o próprio nome diz, é a variável que depende desse valor arbitrário. Então, nos exemplos anteriores, né? No caso aqui, meu primeiro exemplo de área, quem seria minha variável independente? Bom, a variável independente seria o raio. Eu arbitro um valor de raio para encontrar o valor da área. Portanto, a variável independente é o raio e a variável dependente é a área. No segundo exemplo, a população no mundo. A minha variável independente seria o ano. Eu vou escolher qual ano em que eu quero saber qual a população. Então, eu vou arbitrar um valor para o ano, por exemplo, 1950, e vou achar quem é a população no mundo referente àquele ano. Então, a minha variável independente nesse exemplo é o ano, e a variável dependente é a população.
No terceiro exemplo, se a gente quiser criar uma função custo de produção em relação ao custo de matéria-prima, por exemplo, nesse caso a minha variável independente seria o custo da matéria-prima. Então, para determinado custo de matéria-prima, eu vou ter um valor de custo de produção, que nesse caso seria a minha variável dependente. Então, custo de produção seria a variável dependente e o custo da matéria-prima a variável independente. Então, reparem que a gente vai chamar de variável independente esse valor arbitrário, que pertence ao nosso domínio da função, o conjunto domínio da função. É o valor de entrada da minha função. E a variável dependente seria, então, a saída da minha função. A minha f de x é o quanto, qual o valor dessa função para esse determinado x arbitrário. Então, x é a variável independente, y é a minha variável dependente, x pertence ao conjunto domínio, y pertence ao conjunto imagem. Então, o domínio pode-se pensar como sendo o conjunto de todas as possíveis entradas, todos os possíveis valores arbitrados aqui, que podem ser arbitrados a essa variável x, enquanto que a imagem é o conjunto de todas as possíveis saídas, ou seja, todos os possíveis valores que podem ser assumidos por essa f de x, tá bom? A gente pode também usar o gráfico para ler o valor da nossa f de x, onde esse valor representa a altura do ponto no gráfico acima do eixo x. Então, a gente tem os dois eixos, o eixo x, que é da variável independente, e o eixo y, que é da variável dependente. Então, para cada x, a gente tem uma altura no gráfico. E essa altura, então, é o valor da minha f de x. Então, para x igual a 1, aqui a gente tem a altura no x igual a 1, e isso representa a minha f de 1, que é justamente o valorzinho que ela vai ter correspondente lá no eixo y, no eixo vertical, certo? À direita, a gente tem um gráfico onde, reparem que ele é um gráfico limitado, ó. No domínio, no eixo x, aqui, a gente tem um valor inicial e um valor final. Então, ele é um conjunto que ele está limitado, né? Ele é fechado aqui, está limitado por esse ponto inicial e final. Então, reparem que todos os valores possíveis para essa variável x estão contidas dentro desse conjunto, aqui nessa parte do eixo. Então, esse conjunto é o domínio da minha função, certo? Se a gente olhar agora para o eixo vertical, reparem que todas as imagens, ou seja, todas as possíveis alturas para esses valores de f de x aqui, estão contidas agora dentro desse conjunto aqui, em verdinho, que é um conjunto também que está limitado, ele tem um início aqui e ele tem um fim. Então, dentro desse conjunto estão todas as possíveis imagens da função, ou seja, esse conjunto é o meu conjunto imagem. Então, o meu gráfico aqui no exemplo não está perfeito, mas vamos imaginar que essa curva é uma f de x, onde, como no exemplo anterior, ela também está limitada aqui a um conjunto de valores, certo? Então, a gente tem um ponto aqui inicial para esse domínio aqui, ele acaba aqui em 7, então é um conjunto, esse meu domínio é um conjunto limitado. E quem seria, então, esse domínio? Seria justamente todos os possíveis valores assumidos por essa variável x. No caso, o meu domínio da minha f vão ser todos os valores, né? X pertencente aos reais, tal que o x está aqui entre 0 e 7. Ou a gente poderia simplesmente
dizer que esse domínio é o conjunto fechado 0 a 7, certo? E quem é que vai ser a imagem dessa minha função? E aí a gente vai olhar para o eixo vertical agora. Quem são todos os possíveis valores assumidos por y nessa função? Se a gente olhar todas as possíveis alturas, né, para cada pontinho aqui, né, todas as possíveis alturas para esses x do domínio, reparem que todas elas estão aqui, ó, dentro desse conjunto que vai de -2 até 1. Então, eu posso dizer que a minha imagem da minha função seriam todos os y pertencentes aos reais, tal que y é um valor entre -1 e 1. Ou eu poderia também simplesmente usar intervalos para descrever essa imagem para essa função. Então, vejamos as formas de representação de uma função. Uma função pode ser representada de várias maneiras. Vamos ver aqui. Numericamente, por meio de uma tabela de valores, como naquele exemplo da população que a gente viu lá atrás. Visualmente, através de um gráfico, como esse último exemplo que a gente viu agora há pouco. E algebricamente, utilizando-se uma fórmula explícita, como é o caso do exemplo da área, né? A área em função do raio. Quais curvas no plano XY vão representar, né, vão ser gráficos de funções? Bom, essa pergunta a gente responde através de um teste, que a gente chama de teste da reta vertical. Uma curva no plano XY é o gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta vertical cortar essa curva mais de uma vez. Então, a gente tem o caso aqui, tem dois casos. O primeiro de uma função, certo? É uma curva que representa o gráfico de uma função, porque reparem que ao longo dessa curva, se eu traçar retas verticais paralelas a essa reta em rosa aqui, eu vou ver que essa reta vai cruzar o gráfico apenas uma vez, ou seja, para cada ponto X, eu tenho apenas uma imagem correspondente. Então, isso representa uma curva, uma função no plano XY. Já esse gráfico da direita, eu tenho aqui algumas situações, ó, onde eu vou traçar essa reta vertical, e essa reta vertical vai cruzar esse gráfico em mais de um ponto, aqui em 2 pontos. Ou seja, para cada x eu tenho 2 imagens associadas. E isso, então, não vai me representar uma função no plano XY. Portanto, esse segundo gráfico não representa o gráfico de uma função no plano XY. Mais alguns exemplos de gráficos que representam e não representam uma função no plano XY. Reparem esse primeiro gráfico aqui em azul. Esse gráfico é o gráfico dessa seguinte relação: x igual a y ao quadrado menos 2. Reparem que quando a gente pega um conjunto de valores para y, né, e para x, e traça esse gráfico, a curva que a gente vai obter é essa aqui. Para cada valor de x, eu tenho 2 valores de y associados, ou seja, eu tenho 2 imagens. Isso, então, indica que, pelo nosso teste da reta vertical, esse não é o gráfico de uma função no plano XY. Ou seja, esse gráfico representa 2 funções no plano XY. Reparem que, quando eu isolo a variável y aqui nessa equação, eu tenho 2 relações associadas. A primeira delas
é y igual a raiz de x mais 2, reparem, eu vou passar esse menos 2 para o lado esquerdo, o y ao quadrado eu passo para o lado esquerdo como uma raiz quadrada, e isso então vai me gerar duas funções. Uma, que é a parte positiva desse gráfico, que a gente representou aqui em rosa, que seria y igual a raiz de x mais 2 positiva, e a parte de baixo aqui, ó, a parte inferior do gráfico, que seria referente então a essa relação, y igual a raiz de x mais 2 negativo. Agora sim, todos os dois gráficos, esses dois gráficos vão me representar funções no plano xy. Vejamos agora o que são as funções definidas por partes. Bom, as funções definidas por partes são aquelas cuja a regra muda conforme o intervalo. Esse é um exemplo de uma função que está sendo definida por partes, ou seja, ela tem uma regra para quando a minha variável independente é menor ou igual a menos 1, e ela tem uma outra regra para quando a minha variável independente é maior do que menos 1. Então, reparem que, no caso das funções definidas por partes, a regra muda conforme o intervalo. Então, pegando esse exemplo, né, vamos desenhar o gráfico aqui dessa função por partes. Então, primeira coisa, vamos desenhar os eixos x e y. E ajuda se a gente pegar alguns valores aqui para traçar esses gráficos, né? A gente pode conhecer, a gente vai ver que esses gráficos são bem fáceis de serem representados, mas para ajudá-los, se vocês quiserem, peguem um conjunto de valores aí, de x e f de x. Então, reparem que a quebra do intervalo acontece no menos 1, então vamos pegar um valor um pouquinho abaixo de menos 1, que seria o menos 2, vamos pegar o menos 1, e vamos pegar valores acima do menos 1, pegar o 0 e o 1, por exemplo. Então, no caso, para o menos 2, a gente vai associar essa primeira regra, porque para x menor do que menos 1, menor ou igual que menos 1, vale a regra 1 menos x. Então, vamos até colocar aqui, vamos separar, né? Então, 1 menos x e a regra x quadrado. Então, para menos 2, vale 1 menos x. Então, 1 menos menos 2, 3. Para o menos 1 também vale 1 menos x. Então, fica 1 menos menos 1, 2. Para o 0, já vale a regra de baixo. Então, 0 ao quadrado, 0. E 1 também vale a regra de baixo, 1 ao quadrado, 1. Então, esses valores a gente pode plotar no gráfico. Então, para o menos 2... 1, 2, 3. Para o menos 2, está associado ao 3. O menos 1 está associado ao 2. O 0 está associado ao 0. O 1 está associado ao 1. E aí tem um detalhe. Esses pontos que a gente traçou aqui, o menos 2 e o menos 1, estão associados a uma reta. Então, aqui eu tenho uma reta. Já esses dois pontos que eu tenho aqui, ó, eles estão associados a uma parábola. Então, o 0 e o 1, eles pertencem a uma parábola. Se eu quiser, eu posso pegar mais pontos para ficar mais evidente o gráfico dessa função. A gente vai ver que ela, se fosse completa, ela deveria passar também pelo ponto menos 1, 1. Então, ela tem um desenho mais ou menos assim. O que acontece? Só que o menos 1 não pertence ao gráfico dessa parábola, certo? Pela minha regra, o menos 1 pertence ao gráfico da reta. Então, o meu gráfico da minha função por partes vai ser alguma coisa parecida com isso aqui, onde aqui a gente tem o ponto 1, 2 e 3.
Um outro exemplo é a função módulo, né? Essa função módulo, ela pode ser definida como uma função por partes também. Então, vamos voltar aqui ao nosso quadro. Como é que ficaria essa função se representada por partes? Repare o seguinte, escrever módulo de x é o mesmo que escrever que x é positivo se x for maior ou igual que zero. Reparem que se eu tiver x maior ou igual que zero, o módulo de x vai ser a própria função x, certo? Por exemplo, 1, módulo de 1 é 1, 2, módulo de 2 é 2, e assim por diante. Já no caso, para x negativo, para x menor do que zero, a função módulo de x vai inverter o sinal. Módulo de menos 1 é 1, módulo de menos 2 é 2 e assim por diante. Então, para x menor do que zero, a minha função pode ser representada por menos x. Então, vamos pegar mais exemplos. Menos 5, quando eu substituir aqui, o menos com o menos vai trocar o sinal e vai passar a ser positivo. Ou seja, eu vou ter a função módulo para x negativo, certo? Como é que a gente vai representar isso graficamente? Mesma forma que a gente fez antes, se vocês quiserem, podem usar uma tabelinha e pegar alguns valores para representar essa função. Então, vamos usar aqui x e a f de x, e aí vamos pegar alguns valores negativos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E como é que vai ficar a função módulo? Então, tudo que era negativo passa a ser positivo, né? Menos 1 passa a ser 1, 0, 0, 1 e o 2 já são positivos, continuam positivos. Se a gente for traçar o gráfico dessa função, a gente vai ver que para x positivo, o que a gente tem é uma reta, né? X igual a y. O 0 é 0, o 1, a imagem é o 1, para o 2, a imagem é 2, e o que a gente tem aqui é uma reta y igual a x. Para x negativo, ele passa a ser positivo. Então, para menos 1, a imagem é 1. Para menos 2, a imagem é o 2. E assim por diante. O que, nesse caso, a gente vai ter uma reta refletida em relação aos eixos. Então, o gráfico dessa minha função módulo vai ter essa cara, né? Que é a cara de uma função definida por partes. Simetria de funções. Quando a gente falar sobre simetria de funções, a gente está falando de funções que podem ser par ou ímpar. Então, no caso de uma função par, o que define uma função par é esse critério aqui, ó. Para uma função ser par, toda a minha f de x tem que ser igual a f de menos x, ou seja, a imagem do x positivo e negativo tem que ser a mesma. E nesse caso a gente pode dizer então que a função é par. Reparem que para todo gráfico de uma função par, o que a gente vai ter é essa simetria, por isso que a gente chama de função simétrica. Ela é simétrica em relação ao eixo vertical, em relação a esse eixo y. É como se a gente tivesse aqui um espelhamento dessa função em relação a esse eixo y. Toda função par, então, ela vai ter essa característica. Olhando agora para as funções ímpares, as funções ímpares são todas essas que satisfazem essa relação aqui, ó. F de menos x é igual a menos f de x, ou seja, para x positivo e negativo, o valor da imagem tem um sinal invertido, certo? Graficamente também existe uma simetria, só que agora a simetria em relação à origem. Ó, observem
que se a gente pegar o pontinho aqui, a imagem da f de menos x, existe então essa simetria em relação à origem lá para o pontinho onde x é positivo. Olhando esses três exemplos, como a gente poderia identificar se essas funções são pares ou ímpares? Bom, a gente poderia traçar o gráfico dessas funções e observar essas simetrias. Se existir simetria, ou é par ou é ímpar, né? Se a simetria for em relação ao eixo vertical, é par, se for em relação à origem, é ímpar. Olhando para o primeiro exemplo, a gente tem f de x igual a x na quinta potência mais x. Se a gente analisar o que acontece com essa função quando x é negativo, o que vai acontecer? Ou seja, quando eu tenho a f de menos x, eu vou substituir x por um x negativo e vou ver o que acontece com essa relação. Menos x na quinta potência é o mesmo que escrever menos 1 na quinta potência vezes x na quinta potência, mais com menos, menos x. Menos 1 na quinta potência é menos 1, ou seja, menos x na quinta potência, menos x. Mas aí observem que, se eu colocar esse menos 1 em evidência, o que vai aparecer aqui dentro do parênteses é justamente a minha f de x. Portanto, no final das contas, o que eu tenho como relação? Que para aquela função x na quinta mais x, a f de menos x é igual a minha f de x negativa, que é justamente a condição de uma função ímpar. Então, a gente demonstra algebricamente que a função x na quinta mais x é uma função ímpar. Olhando agora o segundo exemplo, onde a gente tinha uma g de x igual a 1 menos x na quarta, vamos de novo olhar o que acontece com essa relação quando o meu x é negativo, quando eu tenho g de menos x, ou seja, eu vou substituir o meu x por menos x, e isso vai ficar 1 menos x na quarta potência. Bom, menos x na quarta potência é o mesmo que escrever menos 1 na quarta potência vezes x na quarta potência. Menos 1 numa potência par é um 1, ou seja, isso aqui é igual a 1 menos x na quarta potência. E isso é justamente a minha f de x, ou desculpa, a minha g de x, né? Então, nesse caso, a gente chegou à seguinte conclusão, que para essa função 1 menos x na quarta, o que eu tenho é que a minha g de x é exatamente igual à minha g de menos x, que é a condição que existe para uma função par. Se a gente agora olhar para os gráficos dessas duas funções, a gente vai ver que se confirma essa condição, né? Na letra A, a gente tem uma função ímpar, que é aquela função na quinta potência, e na letra B, a gente tem uma função par. Observem aqui que na letra A existe aquela simetria em relação à origem, né? E na letra B existe a simetria em relação ao eixo vertical. Já a função da letra C não se percebe, não se confirma nenhuma das duas simetrias. Reparem que o gráfico não tem simetria nem em relação ao eixo vertical, nem em relação à origem. Portanto, ele não é nem par e nem ímpar. Então, uma última observação aqui, pessoal, reparem que na letra A a gente tem uma função ímpar, e se a gente olhar para os termos que somam aqui, que formam essa função, os dois termos têm potência ímpar. A gente tem soma de duas funções ímpares, que é a função x, f de x igual a x,
e a função potência x na quinta, que também é uma função ímpar. Então, a soma de duas funções ímpares gera uma função ímpar, certo? Na letra B, a gente tem uma função par, que é essa x na quarta, somando uma constante. Então, também vai gerar uma função par. E o terceiro caso aqui, a gente tem soma de dois termos, onde a primeira é uma função ímpar e a segunda é uma função par. Portanto, a soma dessas duas funções não gera uma função simétrica. E por último, para encerrar a aula de hoje, vamos só definir o que são funções crescentes e decrescentes. Então, as funções crescentes são aquelas funções dentro de um intervalo onde, para um x1 menor do que um x2, a minha f de x1 também vai ser menor do que a minha f de x2. No gráfico é muito fácil perceber esse comportamento, porque vão ser curvas que estão sempre na subida, certo? Estão sempre crescendo. Já as funções decrescentes são aquelas que para um x1 maior do que um x2, a f de x1 é maior do que a f de x2. Então, nesse caso, graficamente é fácil de perceber porque a curva está sempre descendo, né? Ela está decrescendo, portanto é uma descida. E esse comportamento a gente pode analisar dentro de intervalos dessa função, né? No caso desse exemplo aqui, a gente tem partes onde a função é crescente, partes onde ela é decrescente. Então, reparem que de A até B, a função cresce. Para todo x1 menor do que x2, existe uma f de x1 menor do que uma f de x2. Já do ponto B até o ponto C, ela está caindo, está decrescendo. Então, no intervalo de B a C, ela é decrescente. E de C a D, ela volta a crescer. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula, onde a gente continua falando sobre funções. Vamos falar sobre funções essenciais, certo? Até lá!